regulamentado. Então, é com essas ponderações que eu solicito que haja revisão deste PL com esses aspectos que foi ponderado e me coloco à disposição, em nome dos Conselhos de Saúde, para contribuir. Agradeço. Pergunto se mais algum representante gostaria de utilizar. Mais dois, então, antes do retorno à mesa. Por gentileza, ao microfone, identifique-se, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Valdelice Teodoro. Estou aqui na condição de presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Gostaria de cumprimentá-la, deputada, pelo brilhante trabalho em chamar essa audiência pública. Acho muito relevante, é de extrema importância esta matéria para nós, sociedade num todo. Gostaria, doutora Zilamar, em acatar na íntegra a sua fala, com relação aos conselhos na área da saúde. Nós temos 14 profissões dentro da área da saúde e 30 profissões regulamentadas, num total, como foi dito pelo doutor Sebastião e o doutor José Tadeu. Nós, enquanto Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, somos a única profissão dentro da área da saúde que acatamos, apoiamos e damos total apoio à regulamentação do tecnólogo, porque dentro da nossa profissão não há conflito, está completamente muito bem consolidado este profissional tecnólogo em radiologia. Temos, dentro do Ministério do Trabalho, o CBO, especificando as atribuições dos nossos profissionais tecnólogos em radiologia, o reconhecimento pelo sistema educacional, o MEC, da formação desse profissional. E nós temos a necessidade da regulamentação da profissão tecnólogo. Tanto é que nós temos aqui nessa casa um projeto de lei que tramita, que nós procuramos a regulamentação do tecnólogo em radiologia para não entrar em conflito com qualquer outra profissão. O projeto de lei 3661 está aqui dentro dessa casa, inclusive com uma morosidade enorme de caminhar, e que nós precisamos, porque nossos profissionais que estão dentro do Conselho, do qual tem 30 anos de profissão regulamentada, há 20 anos nós já temos o tecnólogo abarcado por meio de resoluções, com atribuições definidas, inclusive, votam e são votados, temos muitos diretores tecnólogos dentro do nosso Conselho, mas nós temos um desgaste para esse profissional na área da saúde, porque em concurso público, como foi muito bem colocado pelo deputado, não se abre vaga para o tecnólogo em radiologia como profissão de nível superior em lugar nenhum por falta da regulamentação do tecnólogo. A sociedade está muito bem atendida por esse profissional, são profissionais voltados para a nossa área, com um atendimento específico. A nossa área ela é completamente tecnológica, Trabalhamos com equipamentos, aonde a tecnologia vem evoluindo muito rápido. Esses profissionais, felizmente, têm conseguido fazer uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e estão atendendo esta profissão como a sociedade merece ser atendida na área da saúde pela tecnologia radiológica. E precisamos, sim, da regulamentação, do reconhecimento do tecnólogo para que o nosso profissional encontre no segmento público o mesmo espaço, as mesmas oportunidades que ele tem na área privada. Portanto, nós estamos aqui apoiando e pedindo que esse profissional seja reconhecido legalmente. Muito obrigada. E, por último, vamos ouvir o tecnólogo Dário Antônio de Almeida, que é diretor administrativo da FNT, presidente do Sind Tecnólogos do Espírito Santo. Isso, muito obrigado. Cumprimentar a mesa, a deputada Alice Portugal, nossos representantes do CREA, do CONFEA, Conselho de Administração e de Química, nosso bravo e lutador presidente da nossa Federação Nacional de Tecnólogos, nosso representante do MEC, Marcelo,
Dizer da nossa grande satisfação por estar, neste momento, colhendo fruto da luta que nós viemos desbravando há algum tempo para ver essa nossa profissão finalmente aprovada a sua regulamentação. Dizer dos nossos bravos colegas que aqui puderam estar presentes, presidente de sindicato do meu estado do Espírito Santo, vários colegas estão conosco, e isso é uma prova de que todos nós estamos mais do que empenhados e acreditando que esse é o nosso momento. Queremos acreditar, senhora presidente e senhores parlamentares, autoridades aqui presentes, que chegou a hora, chegou a nossa hora, a hora dos profissionais tecnólogos de fato. Depois desse nosso Brasil representado nesse parlamento por vossas excelências, ter feito justiça, diga-se de passagem, aos trabalhadoras domésticas, aos vaqueiros, aos pescadores, chegou a vez de se fazer justiça a essa profissão tão importante que é a nossa profissão de tecnólogos nesse nosso imenso Brasil. Presidente, cerca de 500 mil profissionais graduados em diversas modalidades, em diversos cursos, estarão recebendo o direito de exercerem a profissão de tecnólogo com dignidade e com competência que lhe é peculiar, embalados pela motivação da conquista do exercício da profissão. Pela motivação dessa conquista, com certeza produzirão ainda mais para o desenvolvimento desse nosso Brasil. Senhora presidente, senhores parlamentares, nós não temos aqui os 500 mil tecnólogos aqui presentes, em pessoa, fisicamente, a essa audiência pública. Mas posso afirmar aos senhores que a maioria está em espírito, ligados em oração, inclusive aqui conversando com o nobre deputado Sola, alguns contactando, inclusive pela internet, dizendo que estão ligados ao que vai acontecer, ao resultado que será obtido aqui. E com isso, a gente chegar ao final dessa angústia, deputada, que já dura quase 50 anos para se ter essa profissão regulamentada. Todos nós estamos convencidos de que nossos representantes no parlamento se empenharão ainda mais nessa audiência, após essa audiência, para que o nosso projeto seja colocado na ordem do dia, já manifestado pela senadora, inclusive por Vossa Excelência, de que farão um trabalho da Comissão de Educação para que seja sensibilizado o deputado presidente da Câmara a colocar na ordem do dia o nosso projeto, que carece simplesmente de ser votado os requerimentos que impediram a tramitação conclusiva do projeto. Então, por isso, a gente sai daqui acreditando que ações serão ainda maiores para que esse nosso pleito seja atendido. Dizer mais uma vez da nossa satisfação, de tudo que a gente espera que aconteça exatamente e vai acontecer pelas mãos dos senhores esse resultado que buscamos. Muito obrigado. Muito obrigada. Por um lapso, eu não fiz o registro daquele senhor que havia pedido. Décio Moreira, são 2 apenas. Agora, por favor, atentos ao relógio, 3 minutos no máximo, para que a gente possa ouvir os nossos especialistas da questão, inclusive com as ponderações que foram feitas aqui sobre aprimoramento do projeto. Porque me pareceu aqui que não há dissenso. Há consenso, mas há especificidades ainda em aberto, que eu acredito que seja muito importante que mergulhemos para arredondar de vez essa justiça para com os tecnólogos. E o nosso deputado, que chegou aqui de volta e que falará também, o nosso companheiro do PV do Espírito Santo, que falará. Vamos ouvir os dois, você fecha, por gentileza. Décio Moreira, da Associação Brasileira de Educação Tecnológica, da ABEDUT. Eu gostaria só aqui, bem rapidamente, de trazer alguns esclarecimentos até. O projeto de lei, eu acho que bem dito, ele inclui e não reserva. Isso é um fato importante. Outra coisa que remete aos conselhos profissionais o estudo, a análise em função de uma formação que tem as suas competências dadas pela instituição de ensino.
E uma outra coisa que é importante, estas atividades que estão listadas representam verbos de ação, dirigir, projetar, coordenar, executar, que são verbos que qualquer cidadão pode exercer. O que fica bem claro no projeto, e aí entra o papel do Conselho, é analisar o projeto pedagógico desse curso e saber o que ele projeta, o que ele executa, que responsabilidade técnica ele pode ter. Então eu acho que a gente não pode confundir esses verbos de ação com atribuição, com competências e habilidades. A competência e a habilidade, ela está fundamentalmente no projeto pedagógico. Então, estes verbos de ação só garante ao profissional que ele pode dirigir, coordenar, projetar. Agora, hoje, do jeito que está, algumas atividades de coordenação, direção, projeto, ele não tem isso garantido. Então, eu acho que esse papel das atividades não remete à competência e habilidade. E aí fica assim, o projeto pedagógico e o conselho profissional é uma discussão, óbvio, e mais ainda, né? Eu acho que o sombreamento das profissões, ele é natural. Não tem mais como. E eu acho que num país, no século que estamos, tecnológico, conhecimento, a informação já não é mais problema, o conhecimento é o problema. E eu acho que os conselhos profissionais têm um papel fundamental de fiscalizar o exercício profissional. E se o profissional não tem as competências e habilidades, aí sim, ele deve ser não só punido, mas excluído do setor produtivo. Então, eu acho que a gente tem que, esse contrassenso, né, ou esse paradigma, né, de entender que novas profissões surgem por uma necessidade e o avanço tecnológico. É isso que faz com que novas profissões surjam. Senão, nós vamos voltar na nossa Idade Média, nas corporações de ofício e só aquelas profissões que tomariam conta. Então, eu acho que é mais essa reflexão por conta desse projeto, daqueles conselhos que ainda têm alguma dúvida, mas esse diálogo eu acho que ele é fundamental. Muito obrigado. Por último, o senhor vai ter o direito de falar mais tempo. Por último, o senhor Kennedy Luiz, do Tecnológico do Sistema Biomédico. Pois não. 3 minutos. Kennedy Luiz, sou representante da entidade sindical do meu estado, lá em Alagoas, e parabenizar a mesa, né, na presidente, a deputada Alice, em especial ao meu conselho, presidente José Tadeu, e ao Efraim, que representa a nossa federação. Só a título de esclarecimento, lá no meu estado, houve um concurso na área da UNCISAL, a Universidade Federal de Alagoas, que compõe três hospitais, e foi contemplado, sim, lá a categoria de tecnólogo em radiologia, tecnólogo em gerenciamento de alimentos, tecnólogo em sistema biomédico, o qual eu sou, e na categoria também de tecnólogo no sistema de informação. Visto isso, o nosso Estado tem desenvolvido dentro da categoria um avanço muito grande. Então, temos hoje, acho, de 4 a 5 faculdades lá, tecnológica, que está inserindo, sim, o profissional no mercado de trabalho. Porém, com a ressalva que é a parte da regulamentação. Dizer também que, como tecnólogo que eu sou formado também em pós-graduação em gestão hospitalar, sou mestrado na área de engenharia da biomassa e tenho especialização na área de engenharia clínica. Então, é um profissional completo e sim, que lá no meu estado está absolvendo a categoria que termina na área de tecnologia. Essa é só uma informação que eu quero trazer ao deputado Sola e a minha amiga do Conselho de Radiologia. Só isso. Obrigado. Muito obrigada. Passo imediatamente a palavra ao deputado Evair de Mello, que nos prestigiou aqui desde o início dessa sessão. Nobre deputada Alice, até justificar a minha ausência por alguns instantes, que também no nosso plenário hoje está tendo uma homenagem justa a um grande líder que a humanidade conheceu, chamado Dom Bosco, e que tem tudo a ver com essa agenda de hoje. Então, eu estou muito feliz que 2 agendas, do que Dom Bosco, um homem que viveu no tempo civil, no tempo passado, e Dom Bosco, entre as suas agendas de educação, a grande marca de Dom Bosco é a educação, acima de tudo um homem religioso, mas um homem
na linha do seu tempo e visionário, Dom Bosco era um defensor e construiu o conceito de escola integral, inclusive levando ensino técnico para os seus jovens, que ora ele recolhia nas ruas, nos seus orfanatos. Ele fazia a parte, levava o conhecimento, claro, o conhecimento do dia a dia, mas ele tinha o convencimento que era aprendendo algo a mais, que o cidadão ia ter mais utilidade para a sociedade. Então, acabou essas duas agendas, por isso eu me ausentei um pouquinho aqui. Mas eu digo também, estou com muita alegria por estar aqui, por esse tema. Eu sou um técnico agrícola, formado lá na minha antiga Escola Agrotécnica Federal de Alegre, em Rive, que agora é o IFES Campus Alegre, que tem, inclusive, hoje, curso de tecnólogo lá na sua grade, uma escola da qual eu devo muito a ela. Então, quero trazer um abraço aqui à pessoa do Dário, né, nosso capixaba lá de Colatina, uma cidade que nesse momento está com drama, né, o impacto do acidente, da tragédia acontecida em Mariana. Dário, aquela água de cor duvidosa começa a chegar em Colatina. Eu tenho certeza que providências serão tomadas, nosso povo não irá sofrer tanto. Alice, assim, eu vou fazer uma reflexão muito do conceito da educação brasileira, os nossos equívocos que nós cometemos ao longo do tempo. Primeiro, também saudar aqui o Sebastião Luiz de Mello, que deve ser meu parente, né, pelo Melo, né, e eu também sou membro do seu conselho, né. Eu fiz a opção acadêmica pela Faculdade de Administração de Empresa, migrando um pouco do ensino técnico. O modelo brasileiro montado de educação falhou. Nós precisamos de ter esse entendimento. Essa é a minha opinião, vamos dizer assim. Claro que tem opiniões contrárias, por alguns equívocos de interpretação. E aí é preciso se remontar, me permite a todos aqui, o conceito básico que foi institucionalizado a nossa academia, a nossa universidade. Claro que as coisas evoluíram, mas nós cometemos alguns equívocos que a nossa geração precisa de fazer essa correção. Ou seja, os conceitos básicos que nos levaram, meu querido Dário e colegas aqui da nossa academia, para quem gosta do pouco do assunto, literalmente a nossa academia ela foi muito platônica, deputada Alice. A academia platônica da valorização extrema do conhecimento, do conhecimento platônico, que vocês conhecem, dominam muito bem. Mas nós cometemos alguns equívocos que tentamos corrigir ao longo do processo, né? Na verdade, a todo o nosso processo de educação, eu digo academia, mas até a nossa escola básica, ela foi sempre uma escola, ao meu juízo e à limitação do meu conhecimento, dado do conceito platônico. Mas nós não podemos esquecer, e corrigimos isso com o tempo, que Platão, né, por ter montado a sua academia, quando ele retorna lá à sua tenda maravilhosa, compra o seu espaço físico do Academos. Por isso a academia de esporte físico também é a mesma academia do conhecimento da mente, que Platão transforma aquele espaço físico, que era um espaço dos gregos se prepararem para os esportes, né, de força física. Platão transforma na academia. Por isso essa coisa da academia também, que quem tem a oportunidade de praticar seus esportes na academia, essa ligação entre a academia física e a academia da mente, mas dentro do conceito do Platão. A nossa sorte é que Platão tinha um aluno, e o aluno sempre supera, o bom aluno sempre supera o mestre, chamado Aristóteles, que um dia perguntou para o seu mestre: mas, professor, o seu conhecimento é maravilhoso, mas isso tem que servir para alguma coisa. Tem que ter utilidade para a vida das pessoas, e aí surgem, né, na simplicidade dessa explicação, o conceito aristotélico da educação, que está fundamentado muito no ensino técnico. No ensino técnico, que, na verdade, é a aplicação do conhecimento, né, dado essa utilidade de desenvolvimento e processo. Né, e depois, na academia de administração, eu acabei me especializando muito em desenvolvimento e processos, e aí nós demos esse salto. E no Brasil nós confundimos, até do ponto de vista da sociedade, porque nós construímos um conceito que todo mundo tinha que fazer academia clássica, né? Academia clássica.
E aquela história, né? Você tem que fazer a universidade, tem que fazer a academia, você tem que ser um monte de coisa, porque senão você não vai ser ninguém. E por isso nós, nesse meio, ao longo da história, e hoje nós vamos recuperar isso brilhantemente, tenho certeza que esse parlamento e hoje os profissionais que lideram, nesse momento, então, nós começamos a fazer essa correção de encontrar essa figura importante na construção do arranjo da sociedade, que é, na verdade, o técnico, e agora no conceito do tecnólogo, uma pessoa fundamental, que tem uma utilidade para a sociedade muito importante, que é esse arranjo e esse equilíbrio das nossas coisas. De forma que eu acho que está na hora do Brasil dar um avanço. O seguinte: nós precisamos de valorizar mais competência, do conhecimento, dessa integração. Não dá mais. Eu recentemente presidi aqui uma sessão também de categorias que faziam esse debate. Eu acho que, eu estou convencido pela escola da qual eu vim, lá da nossa, hoje do nosso IFES, que hoje é uma grande formadora de tecnólogos. Eu acho que nós precisamos de acabar com essa burocracia burra, parar de judicializar as questões no Brasil e valorizar as questões de produtividade e conhecimento, porque elas fazem diferença. Para poder finalizar, 2 registros que eu cito muito nessa casa, porque não sei se eu sou mais, mas poucos deputados disputam comigo a valorização do conhecimento, da ciência e tecnologia. A minha atuação aqui nessa casa, ela é fundamentada nisso, até porque eu presidi uma instituição de pesquisa por muitos anos, presidi o Conselho Nacional de Pesquisa e vivenciei isso na prática há muito tempo, para valorizar o conhecimento, ciência e tecnologia, que precisa de ser respaldado e valorizado aqui nessa casa. Imagina os senhores quando foi da criação do ITA, né, um senhor burocrata brasileiro disse: mas olha que ignorância, um país querendo fazer avião, um país que nem fábrica de bicicleta tem. E olha, deputada Alice, hoje o faturamento da Embraer de 1 ano equivale a 100 anos de investimento no ITA, ou seja, apostado no conhecimento, na ciência, na tecnologia e na aplicação de nosso resultado. Nós, iludidos por um senhor que eu não, pela história também não convivi com ele, mas não tem a mínima afinidade nem gratidão, chamado Pero Vaz de Caminho, que mal intencionado ou mal informado fez uma carta, não sei para quem, e disse que aqui se implantando tudo dá porque nós tínhamos água e terra fértil. Ou ele não entendia nada das questões agrárias do Brasil, muito menos de água, muito menos de solo, de agricultura eu tenho certeza que não entendia também, cometeu esse equívoco e por muitos anos nós ficamos iludidos. E se esse Brasil hoje é o que é, também dado ao conhecimento, a ciência e a tecnologia aplicado no campo, e isso o papel do papel do técnico, né? Eu quero expressar por isso daí, porque alguém disse um dia na criação da nossa Embrapa que não era necessário, porque aqui não precisava de pesquisa agropecuária, afinal tínhamos água e terra fértil, e olha o equívoco que nós cometimos. E agora, para finalizar mesmo, você imagina que quando a maré baixou, eu sou lá do Espírito Santo, embora eu moro na montanha, Dário, mas lá nós temos o ditado, e quando os mineiros, os goianos passam brilhantemente o verão nas nossas praias, a gente diz que quando a maré está alta, está todo mundo bonito e belo dentro da água. É uma beleza, maré alta, está todo mundo feliz e sorrindo. Mas me desculpa a expressão, mas é o ditado da nossa praia, é quando a maré abaixa que você descobre quem está pelado. É quando a barriga aparece, é quando, né, algumas coisas que acabam aparecendo. O pelado é conceitual. E quando a maré da economia brasileira baixou, quando a maré da economia abaixou, a dificuldade chegou, eu digo do meu setor, foi o setor da produção agropecuária que segurou esse país, ou seja, é o único setor que não estava nu. Não tinha protecionismo, não tinha nenhum outro tipo de incentivo, graças principalmente ao conhecimento produzido e à sua aplicação no campo brasileiro, ou seja, rasgamos pelo vale de caminho, jogamos fora, fechamos os olhos na ignorância e os nossos técnicos fizeram conhecimento aplicado, transformasse em riqueza e alimentos seguros por esse país. Por isso eu quero trazer aqui pelo Partido Verde, do qual eu sou filiado, o meu apoio incondicional, né, a tramitação para que isso possa ser votado e dar a esses profissionais a oportunidade de contribuir ainda mais para o nosso país, para a nossa nação. Muito obrigado. Obrigada, deputada Vai. Aula de filosofia. E eu gostaria de registrar a presença da senhora Adelaide Ramos Ecorte, do Conselho Federal de Biblioteconomia. Muito obrigada por sua presença, sua colaboração sempre aqui na Comissão de Educação. Mas antes de passar para a palavra final dos nossos convidados, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, nós temos de fato evoluído muito no Brasil no aspecto da expansão da educação técnica e tecnológica do ensino profissional.
Não há dúvida que esse foi o grande marco desta virada educacional brasileira. Para além da expansão universitária, que foi um advento no Brasil, a criação, a expansão dos institutos federais gerou um impacto de colocação no mercado de trabalho de milhares de trabalhadores qualificados a partir da rede federal de ensino tecnológico. É também necessário registrar que a falta de regulação na educação privada brasileira tem gerado antecipação de determinadas formações profissionais sem o controle adequado por parte do Ministério da Educação, dos conselhos profissionais, do Conselho Nacional de Educação e da sociedade brasileira. Por isso, nessa casa, eu dou conhecimento aos senhores, como vice-presidente dessa comissão, está absolutamente obstaculizada a aprovação de uma instituição chamada INSAIS. Esse instituto, ele visa fazer a regulação e a observação do ensino superior na área privada. Ninguém controla o curso que neste momento está nascendo em uma instituição privada de ensino superior no Brasil. O MEC não tem este poder, ele é um Ministério da Educação, ele regula o sistema público de ensino, mas nós não conseguimos, nesta Casa Legislativa, aprovar o INSAIS. Esse é um problema para todas as áreas da educação do Brasil, para todas as áreas profissionais no Brasil, porque há fronteiras profissionais, sim. Não é de si dizer que não. Existem fronteiras profissionais e que essa labilidade não precisa ser regulada. Ela precisa ter algum nível de regulação para que possamos fazer de fato que o currículo, que o conhecimento, que a aptidão, ela possa ser colocada ao nível de não se constituir uma guerra fratricida entre profissões. Isso é, de fato, algo necessário. Esta Comissão de Educação passa por momentos terríveis. Colocam a espada de Damaso na cabeça do deputado, que, em geral, é um grande generalista. E quando o especialista aqui desconfigura a sua capacidade específica, na medida em que ele precisa, observar o todo e não somente o específico. Vejam só. Temos aqui, tramitando o projeto do optometrista. Então, surgiram no setor privado alguns cursos de optometria do Brasil. O que é o optometrista? É o refracionista. Mas o oftalmologista diz, na medida que a facilitação, a ida ao refracionista, é feita em função da crise econômica, dos problemas financeiros, da praticidade, o cidadão não vai ao oftalmologista. E nós não vamos ver um câncer de retina, uma retinopatia, uma mácula na retina, e isso gerará um problema de saúde pública a seguir. Como resolver essa fronteira profissional? Até então, não foi aprovado, nós estamos nesse processo de análise, já fizemos diversas audiências públicas, e é algo, professor, grave para a saúde pública. Nós temos também tramitando, com forte pressão, inclusive com ameaças, o curso de quiropraxia. O curso de quiropraxia foi fundado em 2 instituições privadas brasileiras como uma franquia da Palm Beach. Inicialmente apenas com 2 anos de formação. Sem radiologia, sem orientações na área de neurologia e com a manipulação de vértebras, com a porta de entrada diagnóstica para a chamada subluxação. E com a iridologia como também porta de entrada diagnóstica. A grande questão, entrega-se o pescoço. Agora, a técnica da quiropraxia é esplêndida. Ela amortece dores profundas. Está sendo utilizada nos ambulatórios de dor dos hospitais universitários. Mas nos Estados Unidos não tem o curso de fisioterapia. E tem o curso de quiropraxia com 5 anos de formação. Com neurologia no currículo, radiologia no currículo. Mas no Brasil não é essa a realidade. O curso vem melhorando, esta segunda leva de formados já tem uma iniciação diferenciada. A nossa orientação da legislatura passada é que ela fosse uma especialidade da fisioterapia do Brasil. Não é? Para que, a partir da fisioterapia, com as disciplinas básicas da saúde, o profissional pudesse fazer uma manipulação profunda de vértebras
manobras que são manobras muito sérias, né? Mas com essa orientação, com a possibilidade da leitura de uma ressonância, da leitura de uma radiologia, né? Enfim, e tendo o médico como o preceptor, né? O grande diagnosticador de porta de entrada. Essa é a anamnese original. Enfim, vocês não imaginam como isso aqui, eu acabo sendo a deputada das fronteiras profissionais. Como isso aqui tem tensionado a Comissão de Educação. Porque não é que as profissões tenham mudado, o mundo mudou. Mas nós não podemos importar modelos. Nós temos que, a partir de um modelo antigo, certo ou errado, adaptar o nosso modelo e elaborar a sua evolução. Isso é fundamental, porque não podemos de maneira nenhuma negar, de fato, nós tivemos uma formação clássica, acadêmica, platônica, não é? Mas que tem evoluído. Há anos atrás existia o datilógrafo, não existe mais, o digitador também já está sumindo. Não é? Então, nós temos hoje um desenvolvimento científico e tecnológico a passos largos. Não é? Então, foi muito rápido. Do telégrafo para o telex, para o fax, e hoje nós temos online as comunicações acontecendo. Não é? Portanto, senhores e senhoras, essa é uma discussão que ela não pode ser sectária em nenhum aspecto, porque a ciência, ela não é sectária. Nós vivemos no mundo da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade, mas nós não podemos sobrepassar, não é, as relações interprofissionais sem fazer o arredondamento dessas relações, senão nós teremos um conflito, não é, incontrolável. Por isso mesmo o debate do ato médico, ele foi tensionado no começo, mas a partir do momento em que os conselhos, os sindicatos, as relações profissionais, a academia, o sistema técnico e tecnológico entraram em concertação, chegamos a um modelo que durante algum tempo vai poder ser o nosso termo de ajuste de convivência. Porque é isso que o parlamento faz. Como nós não podemos fazer um plebiscito a cada semana e pedir ao povo brasileiro que quem vota sim, levante a mão, quem vota não, permaneça como está, nós elegemos os representantes. E esta casa, ela é delegada a fazer essa representação. Deveria ser o espelho plano, a imagem da sociedade brasileira. Mas há mecanismos que distorcem essa imagem. O distritalismo, a visão, lamentavelmente, na minha opinião, bairrista, não é? A visão de que deputado é um office boy de prefeito, ou que ele deva ser patrocinado por corporações financeiras poderosas. Então, isso distorce essa imagem. Por isso esse debate. Eu lamento que o deputado Saraiva, que nos acolheu, a mim, a deputada Maria do Rosário e ao deputado autor Reginaldo Lopes, para essa sessão, não pudesse estar aqui por causa do atraso do voo dele e do Reginaldo em Minas. Mas é dizer que esse debate ele precisa ser especializado. E dizer que, por exemplo, arredondar esse aspecto em questões de alta especialidade, acredito que seja necessário, em benefício do tecnólogo, inclusive. Em benefício do tecnólogo, para ter sua função muito clara e nenhum questionamento e segurança jurídica para a sua função. Não é? Se alguma mudança for feita, ela pode ser feita em plenário, é verdade. Porque se vota o recurso e os dois aprovam o recurso, o projeto vai a voto em plenário. E nós poderíamos fazer algumas emendas de redação. Se a gente derruba o recurso, que na minha opinião é o ideal, porque também não é justo deixar os tecnólogos que já têm clara evidência acerca das suas funções e unidade com seus conselhos afins, não é? Aí o projeto vai direto para o Senado e no Senado se faz, não é, as modificações que sejam justas e que sejam articuladas entre vocês. Não é? Ou mantém o que está. Então, essa é, do ponto de vista legislativo, o que é possível se fazer para novas adaptações. E a recomendação é que os conselhos, o MEC e as organizações dos tecnólogos estejam juntos nessa concertação,
para que a gente possa ter o melhor projeto, o mais arredondado projeto e o projeto mais atual para a realidade interprofissional brasileira. Essa é a recomendação de quem tem, não é, vivido esses conflitos que eu acabo de falar para vocês. Aqui são conflitos sérios, conflitos, esse dos quiropratas, saiu uma nota no Jornal Mundial deles, que estavam mobilizando milhares de dólares para convencer o parlamento brasileiro. Eu entrei com uma representação na casa, ou seja, que o parlamento ia ser atolado de dólares para votar no projeto e aprovar o projeto deles. Não passou. Não é? Mas também não foi processado quem fez a matéria. Me mandaram levar para o Itamaraty. E, de fato, a coisa é muito séria quando você trata de regulamentação profissional. Então, com essa seriedade que nós estamos encaminhando, eu sou uma deputada solidária aos tecnólogos, tá certo? Acredito que a gente deve aprovar o projeto. Agora, é necessário, quando as questões são levantadas por profissões que não participaram do processo, não é que a gente adote a mesma forma, e a saúde está aqui se manifestando, que junto ao MEC, junto ao Conselho, junto aos conselhos afins, co-irmãos e as entidades dos tecnólogos, esses ajustes sejam, não é, feitos, observados e, se justos forem, acatados. Não é? Então, é com isso que eu gostaria de passar a palavra de volta aos nossos convidados e passo na mesma ordem. Quem foi o primeiro? A palavra ao Geraldo Rodrigues, não é? O Efraim Geraldo Rodrigues, para fazer uso da sua... Efraim Geraldo Rodrigues, presidente da Federação Nacional dos Tecnólogos, para fazer uso da sua última fala por 3 minutos. Bom, eu quero agradecer ao público, à deputada, aos presidentes, representantes, Marcelo, a todos. Me traz até, assim, eu fiquei surpreso com a manifestação do Conselho Federal de Farmácia. Eu acho que a gente tem que realmente conversar, alinhar. Teve uma certa confusão no projeto do deputado Reginaldo Lopes, que é o primeiro que aparece lá na Câmara dos Deputados. Você clica e já veio lá. Mas com isso já passou pela Comissão de Trabalho, Comissão de Educação e pela CCJ, que vê a juridicidade dele, a legalidade, todos os contextos. E todo esse trabalho foi feito justamente para não interferir ou agredir outras áreas. E também a gente vem estudando essa questão do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, foi instituído por meio do decreto 5.773, e ele dá uma boa abertura para todos se manifestarem. Inclusive, o de 2014 estava disponível no site do MEC como era consulta pública. A federação já fez um manifesto, né? Estamos esperando o retorno, e eu acho que é interessante a gente começar a conversar. Essa audiência pública que é importante, levantar esses questionamentos, porque nós vamos conversar com o Conselho de Farmácia e os demais conselhos, se tiverem alguma dúvida também, para alinhar. Porque aqui nós, como eu disse desde o início, o tecnólogo quer trabalhar, o tecnólogo quer exercer a função dele, o que ele adquiriu de conhecimento na academia. É esse o papel da nossa entidade, é essa a prerrogativa que nós temos. Então, estamos abertos sempre aqui ao diálogo, sempre trazer o consenso e sempre, né, trazer o melhor para os profissionais e também para toda a sociedade. Os conselhos de classe estão de parabéns, que estão fazendo o exercício dele, que é o exercício da defesa da sociedade, que esse é o primordial. A União deu esse poder para eles fazerem isso, a questão da fiscalização do exercício profissional. E aqui, deixar também aqui os meus agradecimentos eternos à deputada Alice. É uma pena, acabei de receber uma mensagem, parece que o deputado Reginaldo Lopes estava desembarcando alguma coisa, estava chegando aqui, mas realmente está o avançado da hora. E fazer o apelo aos deputados, né? Eu ouvi, creio eu que foi na CBN, um comentarista falando, um deputado representa o seu eleitorado. Vários deputados representam os anseios da nação. E aqui que nós estamos pedindo, como Federação dos Tecnólogos, é pedir que os deputados apoiem essa causa, leve os recursos para o plenário, derrubem esse recurso, esse é o nosso pleito, derrubada dos recursos, e encaminhar para o Senado Federal. No Senado Federal, com certeza, haverá outras comissões, haverá novos diálogos, e estaremos aqui para trabalhar, estaremos aqui para apoiar, estaremos aqui
em favor da nossa categoria e em favor da nossa nação. Eu agradeço, deputado, agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada, Efraim. Parabéns pela atuação, pelo republicanismo nas relações interprofissionais, e é assim que a gente vai. E passo a palavra imediatamente para o senhor presidente do Conselho Federal de Química, José Ribamar de Oliveira Filho, que está aqui ansioso para falar há algum tempo. Você promoveu a presidente. Vice-presidente, pois não, desculpe. Vice-presidente. Presidente ad hoc, substituindo no evento. Quero agradecer. Ligou? Para cima. Aí. Quero agradecer de novo o convite e me manifestar a respeito da fala da presidente do Conselho de Farmácia. Ele já dirimiu algumas dúvidas aí, mas reforçar o que disse o professor Décio. Realmente, professor Décio, eu concordo 100% com você. Né? Essa parte aqui é extremamente geral, mas ela está bem definida no artigo 5º. E é esse artigo 5º que vai definir a atividade do profissional. Tá? Até porque existe a Lei 6.839/80, que ela determina que o registro do profissional, tá? O registro do profissional é em função da sua atividade principal, da sua atividade básica. Então, não há risco nenhum de se antever qualquer coisa, qualquer direcionamento de atribuição a qualquer que seja uma das profissões. Também vejo essa parte de distinção de ensino, essa parte aqui realmente tem que haver, a gente chama de cadastro, até para a gente poder estudar o cadastro, tá? E poder determinar as atribuições em função das atividades preponderantes, em função do perfil do currículo efetivamente cursado. Então, eu vejo com muitos bons olhos o projeto e parabenizo mais uma vez a autora desse projeto. Da minha parte é só, quero agradecer a deputada Alice Portugal, que além de farmacêutica, ela é também técnica em química. Isso, com muito orgulho. Então, passamos a palavra imediatamente ao nosso presidente do Conselho Federal de Administração, Dr. Sebastião Luiz de Mello. Bem, queria inicialmente agradecer esse honroso convite que foi feito ao Conselho Federal, dizer que nós somos solidários a essa luta, a essa peleia dos nossos irmãos tecnólogos. Já fazemos esse registro desde 2009. Enfrentamos batalhas jurídicas, inclusive de fora e interno, e saímos vencedores. Então já temos uma longa experiência da questão até a judicialização da questão, porque nossa lei não previa o registro tecnológico, porque é de 65 e veio aflorar muito mais agora recente a questão da formação em tecnologia, que é a LDB. Aproveito também para responder ao deputado Jorge sobre a sua indagação, a sua dúvida. Posso dizer o seguinte, deputado: nós formamos o administrador e o administrador público, isso que nossa lei prevê. Como resolver a questão, né, da especialidade de gestão hospitalar? Tem hoje um curso de tecnologia superior em gestão hospitalar. Então, a maneira de resolver era contratar um tecnólogo especialista, porque só forma isso. E o registro dele, lá no Conselho Federal, nos conselhos regionais, é dado dessa maneira. Ah, mas eu quero contratar um bacharel. Se quiser contratar um bacharel, há que, se no concurso, dizer, né, que ele detém experiência, ou preferencialmente alguém com especialidade em gestão hospitalar, certo? Porque nós formamos só o administrador e o administrador público. Isso é o que diz a lei. Nós, algum tempo atrás, nós formávamos com ênfase. Então, os diplomas saíam ênfase em ISER, mas virou uma miscelânea tão grande, mais de 100, nós estávamos fracionando a ciência da administração. Então, a academia entendeu que isso aí não era maneira de você, certo, colocar nos diplomas de formação. Então, ficou só administrador e administrador público.
Agora, o edital que convida, convoca e estabelece a regra do jogo, nesse aí vocês podem colocar com especialidade ou preferencialmente alguém que detenha conhecimento em gestão hospitalar, ou o tecnólogo em gestão hospitalar que resolve também essa questão. Tá ok? Bom, senhora presidente, muito obrigado por estar aqui. Foi uma manhã muito rica, aprendi muito. Nós, do Conselho Federal, estimamos, fazemos voto, que esse projeto de lei, quanto antes, seja aprovado. Evidentemente, tem algumas questõezinhas de fora de conteúdo ou de metodologia para ser vencida, mas eu acho que o bom senso, com a boa vontade de todos, serão vencidas, mas eu acho que já estamos atrasados, certo? É tardio o projeto e não há por que mais ficar discutindo firulas. Eu acho que tem que se aprovar isso, regulamentar isso, porque nós já sofremos na pele muitas ações judiciais contrárias ao registro tecnológico, inclusive de fórum interno, e eu acho que a gente não precisa estar passando por isso e também não podemos ficar expondo nossos irmãos tecnológicos. Fica aqui o meu apelo aos deputados presentes para que a gente, quanto antes, possa aprovar esse projeto e dar essa garantia, essa possibilidade tecnológica de exercer, legitimar, que nós já fazemos, mas legitimar para todos os outros conselhos federais e regionais essa possibilidade. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e boa sorte. Muito obrigada, doutor Sebastião. E passo a palavra, com igualmente satisfação, ao doutor José Tadeu da Silva, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. De forma bem rápida e telegráfica, dizer que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia vem participando dessa discussão já de muitos anos. Me lembro desde a época em que fui presidente do CREA do Estado de São Paulo, 2006 e 2011, a gente já vinha falando e discutindo essa questão com os tecnólogos. O que a gente torce é para que agora, após esses anos de discussão e de entendimento e de consenso, que esse projeto tramite com a rapidez e a urgência necessária para que essa categoria tão importante para o desenvolvimento do nosso país seja alcançado, que os anseios dos colegas tecnólogos realmente se consolidem com esse projeto de lei de autoria do companheiro Reginaldo Lopes, que presente, chegou, estava vendo lá a nossa... Reginaldo, seja muito bem-vindo, o autor do projeto, deputado Reginaldo Lopes, nosso companheiro da Comissão de Educação. Saúdo aí o deputado Reginaldo Lopes e agradecê-lo pelo empenho e pelo projeto, e tenho certeza, deputado, que esse projeto será uma realidade dentro em breve aí no nosso Congresso Nacional e para as profissões do tecnólogo. Era isso, uma boa tarde a todos. Obrigada. Eu, antes de passar para o nosso secretário de Educação Profissional e Tecnológica, vou passar a palavra ao nobre deputado Reginaldo Lopes. As justificativas foram dadas pelo atraso em função da visita da Comissão Externa Mariana, e a sessão transcorreu com muita qualidade, só para lhe dar o relatório, Espero ter cumprido bem a tarefa, e todos levantaram questões da maior importância em relação à luta para a derrubada do recurso. Houve também alguma busca de especialização no projeto, em especial pela fala do Conselho Federal de Farmácia, que eu acredito que tenha espaço e foi dado espaço por todas as instituições para mais uma rodada em relação às especificidades da área. E acredito também que uma indicação importante, aqui humildemente feita por nós, a senadora Fátima Bezerra, é que as duas comissões aprovem, a do Senado hoje e a nossa amanhã, a ida à mesa diretora da Casa, ao presidente da Casa, a solicitação, primeiro, de retirada do recurso, para que o projeto siga para o Senado e lá, inclusive, as especializações ou não que tenham que ser feitas sejam discutidas, ou que ele leve imediatamente à votação do recurso ao plenário. Então, saímos daqui com esse acordo feito com a senadora Fátima Bezerra. Mas passo a palavra como autor, autor e requerente dessa audiência pública, o deputado Reginaldo Lopes. Uma boa tarde, quase boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a deputada Alice Portugal, que é também autora do requerimento,
para a realização dessa audiência. Então, agradecer pela condução, né? Me desculpar mais uma vez com todos os presentes, porque de fato tinha me programado para chegar, mas eu, na verdade, acabei indo para o grupo de deputados que foram até Governador Valadares. Então, a gente acabou atrasando e fomos ver lá a realidade. Tem mais de 30 municípios que depende da água do Rio Doce, né? Então, na verdade, nós estamos diante de um dos maiores desastres ambientais, social e até econômico da história do Brasil, porque, de fato, essa bacia, ele banha 230 e tantos municípios, mais de 800 quilômetros e 2 estados, né? Minas e Espírito Santo. Então, de fato, com um impacto muito grande de Valadares, com uma cidade de 400 mil habitantes, evidente que abastecer uma cidade de 400 mil habitantes com caminhão-pipa não é algo muito fácil. São 60 milhões de litros de água dia para um consumo razoável. Então, é complexo e tal, mas as coisas estão normatizando. Já conseguimos lá uma planta orgânica, chama a Cássia Negra, que deu um processo para tirar os metais pesados, e a água já foi liberada para voltar a ser captada no próprio Rio Doce. Mas, de fato, tem que se pensar modelos definitivos, buscar outras alternativas, buscar outras adutoras, outras fontes de abastecimento de água para aquela região, para aquela cidade. Então é isso, só para justificar aqui, mas dizer que estou muito alegre. Eu acho que é importante mais essa nossa audiência e esses encaminhamentos que foram dados, porque de fato, ou nós construímos com o presidente da Câmara para pautar o PL e votar o PL, eu acho que tem consenso, maioria no Congresso, ou então a gente acerta tanto com o deputado Alexandre do Paraná e também do Jair Bolsonaro a retirada. Então acho que esse pedido, né, ao pedido ao presidente da Câmara, que o presidente, de fato, ele pode pautar, ou então a gente poderia fazer uma conversa, né, tirar uma manifestação aos 2 deputados solicitando que eles possam retirar os requerimentos. Porque, de fato, há uma ausência no nosso regimento interno, que quando alguém entra com um recurso para o plenário na legislatura anterior, na legislatura seguinte, a gente não pode exercer o mandato no sentido de retirar a assinatura, porque, nesse caso, a maioria dos deputados não se reelegeram ou não se candidataram. Então, você não tem regimento que diz o seguinte: ao mesmo tempo que não cai a assinatura, eles não podem mais assinar para a retirada, porque a gente poderia ter construído a retirada das assinaturas. Eu, inclusive, apresentei uma proposta de resolução para alterar o regimento interno, dizendo que, de uma legislatura para outra, essas assinaturas de deputados que não foram reeleitos ou não se candidataram devem cair automaticamente. Mas, lógico, permitindo ao autor do requerimento mais 5 dias, 5 sessões, para que ele possa, então, substituir a assinatura. O que ocorre no regimento hoje é que você não pode fazer nada, né? Fica na mercê do quem apresentou o recurso se ele vai retirar ou não. Porque a maioria dos deputados toparam retirar. O problema é que os deputados que assinaram não foram reconduzidos a essa legislatura. Então, nós ficamos numa dificuldade, o movimento aqui, né, coordenado pelo presidente da Federação Nacional dos Tecnólogos e por várias associações, encontraram muitas dificuldades. Eu, inclusive, como autor, também fui procurar os deputados não estão aqui mais. Então, é isso, deputado Alice Portugal, só para dizer que isso é importantíssimo. O nosso secretário nacional de ensino tecnológico, Marcelo Ferreira, está aqui, ele deve ter falado sobre isso. O Brasil expandiu os cursos tecnológicos no país e agora tem uma tendência de queda, justamente porque não está regulamentado. As pessoas não conseguem exercer a profissão, até em concursos públicos, até de empresas estatais. Então, você tem aí uma contradição enorme. O governo que sinaliza para uma ampliação da formação técnica e tecnológica no país, nós temos todo um esforço do Estado brasileiro nessa direção e nós não regulamentamos. Então, nós temos aí uma contradição forte que nós temos que superar para voltar a incentivar o número de alunos na formação dessa modalidade educacional, que são os tecnólogos. Então, nós vamos resolver, né? Em especial, deputado Alice Portugal, que nós estamos fazendo a proposta da reforma do ensino médio, e a reforma do ensino médio quer considerar o itinerário formativo, né, Marcelo, nosso secretário. E, nesse sentido, nós precisamos de ter, quando o jovem olhar para a educação brasileira, para suas etapas, suas modalidades, perceber também que o tecnólogo é uma possibilidade, mas precisamos dar a ele
a garantia do Estado através do reconhecimento dessa profissão. Portanto, nós temos um enorme desafio e é importante a aprovação desse projeto. Então, eu quero mais uma vez agradecer a deputada Alice Portugal e todos que vieram aqui para contribuir nessa manhã de hoje com esse projeto tão importante para o jovem, para o país e para o PNE, viu, Alice? Porque senão nós não vamos cumprir meta nenhuma. Né? Como é que nós vamos cumprir a meta 12, meta 13, as metas do ensino médio? Né? Então, acho que é fundamental a aprovação para cumprir as metas também do Plano Nacional de Educação, contando com mais essa modalidade evidente, somando as outras, para a gente cumprir e avançar o processo educacional no Brasil. Obrigado. Obrigada, deputado Reginaldo Lopes. E passo, por fim, a palavra ao secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, a CETEC, professor Marcelo Machado Feres. Alô, alô? Ok. Isso. Então, agradecer e cumprimentar aqui, né, o deputado Reginaldo Lopes pelas suas palavras, dizer que certamente é como o Ministério da Educação compreende que nós temos que avançar, então ele fala com muita propriedade, não só na condição de autor também, né, do PL desde 2007, são 8 anos, mas porque vem militando, defendendo permanentemente, e a gente vai se juntando, então se vai formando um grupo que sonha conjuntamente com um processo de avanço. Queria rapidamente, para concluir aqui, sinalizar alguns aspectos. Eu destacaria o seguinte, eu acho que mesmo eventuais divergências que possam surgir, refletem aqui preocupações que são convergentes, que é com a qualidade. Ninguém está propondo um PL que venha pôr em risco o exercício profissional de qualquer que seja o profissional que venha a se formar na condição de tecnólogo. Então, acho que esse é o grande consenso que nós temos aqui, a preocupação. E essa preocupação se traduz em qualidade. Então, dentro da ótica do Ministério da Educação, e a gente pode aperfeiçoar, e somos muito receptivos nesse sentido, mas a construção do catálogo nacional de curso superior de tecnologia, ele surgiu justamente para disciplinar, para que não pudesse ser criado qualquer curso à revelia do Ministério da Educação. Além disso, você tem uma dimensão que está diretamente relacionada à questão regulatória, e certamente nós podemos e devemos aperfeiçoar continuamente. Isso se trata de garantir qualidade. É necessário que a gente tenha no país cada vez mais ampliado o acesso da juventude às oportunidades de ensino, seja da educação geral, seja da educação profissional, no nível superior, no nível técnico. Mas nenhum de nós abre mão da qualidade. Então essa discussão está vencida com relação à questão conceitual. O que for preciso da gente ajustar, seja nesse PL, em qualquer dimensão, o MEC se coloca logo de partida com relação à discussão sobre a dimensão da qualidade. Por outro lado, é importante considerar também que há uma dinâmica na sociedade do conhecimento. Então, qualquer tentativa de reservar a partir de uma lei, olhando para o futuro, fica muito difícil qualquer tentativa que caminhe para a sinalização de alguma reserva. Por isso, acho que essa audiência, então, estão todos de parabéns, porque não aparece essa menção que, de alguma maneira, possa sinalizar algo como uma reserva para a atuação de determinado profissional. Acho que não passa por aí. É muito mais regulamentar a condição do profissional bem informado, e aí já foi esclarecido. Nós temos que falar da qualidade, temos que falar do perfil de formação. Não é para que qualquer profissional possa executar qualquer procedimento. Isso aí seria uma irresponsabilidade. Então, não é essa a defesa que a gente faz. Portanto, qualquer questão que na proposta que está hoje colocada do substitutivo, se for entendido ou tiver algum aspecto ali que ponha em risco o exercício profissional ou a qualidade da formação, o MEC certamente está de acordo. E aí, nesse sentido, eu cumprimento também o Conselho Federal de Farmácia, a doutora Zilamar, tivemos a oportunidade de estar junto numa agenda ainda esse ano, no primeiro semestre, se não estou enganado, né, doutora? Onde conversamos com diversos conselhos de saúde, e lá foi uma agenda muito importante, porque para o MEC é muito caro compreender quais são as principais dificuldades de qualquer que seja o conselho. Já tivemos nesse mesmo momento também com o CONFEA, com o sistema CONFEA-CREA, também com o Conselho de Administração. Enfim, é um processo contínuo de amadurecimento. E fizemos isso, a meu ver, né, com muito sucesso também naquela ocasião da agenda, onde esse tema foi colocado, e os próprios conselhos ficaram de fazer análise, e me parece que já aparecem aqui algumas contribuições objetivas com relação a para onde temos que avançar. Nos colocamos mais uma vez à disposição e até convidamos a senhora e, naturalmente, os diversos conselhos profissionais relacionados à área de saúde para mais um diálogo, para que a gente possa estar construindo. O papel do MEC, na verdade, é um mediador, a rigor, porque tem a dimensão da formação que precisa também ter essa contrapartida. Então, coloco de público aqui esse interesse, ao tempo também que esclareço que não seria o CONPEP, porque ele está restrito, como a senhora mencionou, mas ele está restrito à educação técnica. Então, por essa razão, esse tema não está sendo discutido no âmbito do CONPEP. Mas a senhora está correta de que nós precisamos avançar, e eu já
farei logo na sequência também um convite formal para que tenhamos os Conselhos de Saúde, mais uma vez, dialogando conosco, conforme tivemos a agenda anteriormente lá. Né? Da mesma forma, eu entendo que o próprio processo regulatório, com registro por parte dos conselhos, é algo que estamos de pleno acordo num processo de aperfeiçoamento contínuo com o princípio da qualidade. Então, o que eu asseguro, a senhora, enquanto representante dos diversos Conselhos de Saúde, mais também outra senhora ali, é que não abrimos mão da dimensão qualitativa nesse processo. Só não podemos pôr em risco a dimensão do exercício profissional, né, do tecnólogo, daquilo que está previsto como graduação no âmbito da Lei de Diretriz e Base da Educação, por conta dos receios. Então, temos que vencer os receios, garantindo qualidade, ajustando no que for preciso. Então, esse é um fator central, principalmente nós estamos falando dessa dinâmica, como foi bem colocada também aqui pela deputada Alice Portugal, que não dá para você fazer previsão. E a ideia não é fazer uma lei olhando pelo retrovisor, é olhar o presente para poder a gente delinear o futuro do que está por vir dentro do desenvolvimento do país. Para concluir, também trazer que a formação profissional, seja ela inicial ou continuada, esse é um fator que a gente tem avançado com os conselhos profissionais, porque uma coisa é você avaliar quando o estudante termina o seu curso e ele é um egresso, e aí você sabe o que ele estudou. Mas a dinâmica das profissões hoje requer também um processo de formação continuado ao longo da vida. Então, se ele fez um curso de tecnólogo e depois faz uma especialização, um mestrado, se há compatibilidade do seu ponto de vista curricular, ele pode e deve voltar ao conselho profissional e continuar obtendo novas possibilidades de atuação profissional. Essa é a linha que a gente defende na ótica do Ministério da Educação, sob o ponto de vista da formação. Quem estiver preparado poderá estar buscando novas atribuições no conselho profissional, que em última instância é a quem compete está autorizando ou não, mediante a comprovação do que foi estudado. Eu acho que isso traz avanço dos mais diversos. Então, eu queria concluir, deputada, parabenizando a todos. Eu acho que nós chegamos num grau de maturidade nessa agenda, 8 anos após a proposição inicial, mas isso representa maturidade social também. Eu acho que a sociedade discutir isso torna uma decisão muito mais fácil, inclusive. Talvez, sobretudo, eu me referiria ao Efraim, que é quem está na liderança desse processo, junto com todos os outros tecnólogos. Certamente, cada ano a mais parece uma eternidade, mas eu acho que em termos de discussão da sociedade, talvez tenha sido necessário, porque pelo olhar do Ministério da Educação, hoje os tecnólogos têm uma outra leitura do ponto de vista da formação. E se tivéssemos feito rápido demais, talvez tivéssemos apenas uma lei. E eu acho que hoje há mais maturidade. Então, eu queria agradecer pelo convite e me colocar à disposição para que a gente possa dar avanço nessa direção em relação ao papel do Ministério da Educação e reforçar aí que vamos dar continuidade, sobretudo com a agenda com a área da saúde. Obrigado. Obrigada, secretário. Fico extremamente satisfeita com essa possibilidade, porque nós vamos aprimorando a cada momento, não é? Porque, de fato, injusto é manter essa legião de jovens formados, inclusive pelos institutos federais, sem a sua perspectiva profissional garantida, sem a segurança jurídica necessária para a atuação profissional e sem o impulso fundamental para que o Estado e a iniciativa privada possa absorvê-los no processo de concursos e de garantias de aquisição de um emprego. Isso é fundamental. Então, antes de encerrar os trabalhos, quero agradecer a presença de todos, em especial os senhores deputados, os senhores palestrantes. Eu quero agradecer penhoradamente. Acreditamos que saímos daqui com tarefas muito concretas. Então, amanhã eu e Reginaldo estaremos aqui. Jorge Sola é da Comissão de Seguridade, mas pode nos dar também uma grande força nessa direção, para que as comissões se posicionem junto à casa. É muito importante também que vocês, nos estados, falem com os deputados, com a bancada de cada estado. Café da manhã, no sindicato, no conselho, onde quer que seja, pondo a questão, não é, de maneira clara, para que force-se os dois deputados a retirar o recurso. Ou, em última instância, que a casa ponha em votação. Né? Acredito também que o MEC deva se posicionar junto à casa. É muito importante, ou o conselho de dirigentes das instituições de ensino técnico e tecnológico. Né? Tira uma posição no conselho, a gente verbaliza no plenário da casa, está aqui a reunião do conselho, né, de reitores das instituições, dos IFES, se colocando em relação a essa questão.
E, por outro lado, essa concertação com os conselhos que não tiveram o nível de participação não devido nesse processo, somente aqueles que já tinham cursos em franco funcionamento, né? Mas os outros conselhos, especialmente o da saúde, reunir-se como é que isso se faz urgente para que a gente chegue na votação com a coisa devidamente acomodada e pactuada. Eu julgo que esse convite do secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, professor Marcelo Machado Feres, é algo fundamental que ocorra em brevíssimo tempo. Então, diante disso, acredito que foi, Reginaldo, uma reunião super produtiva. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo pelo link da Comissão de Educação, os tecnólogos, os jovens tecnólogos brasileiros, os nem tão jovens também, mas que estão em exercício profissional e sem a segurança jurídica para tal, saibam que vocês têm nessa casa aliados para a busca da legalização através do reconhecimento profissional dos tecnólogos brasileiros. E, portanto, eu quero dizer que para hoje, no dia 17 de novembro de 2015, às 14 horas e 30 minutos, nesse plenário, e já devia ter começado, vai haver uma audiência pública a fim de esclarecer a legislação, arrecadação e destinação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, e os resultados do Plano Nacional de Banda Larga, o PNBL. O requerimento 121, de autoria da professora Dorinha. Os convidados já devem estar chegando para essa segunda audiência pública, não é? Da nossa... são 14 horas ainda. E reunião deliberativa amanhã, quarta-feira, dia 18 de novembro, às 10 horas, para tratar dos itens da pauta neste plenário. Assim seja, eu agradeço a todos a presença e declaro encerrada essa presente reunião. Muito obrigado. Vamos chamar todos para uma fotografia aqui nessa importante audiência pública, por favor.